hoje eu estou aqui encerrando a conferência, mas encerrando também a nossa série de mensagens. A gente pregou durante todo esse mês. E assim, se você não ouviu as mensagens anteriores, irmão, eu quero te incentivar a fazer isso. Se você pode, volta lá. Está no YouTube, está no Spotify, você consegue ter acesso e estudar essa palavra de novo. Porque é uma palavra muito fundamental para a gente que crê em Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê em Jesus de Nazaré, dá amém? Então, irmão, essa série de mensagens precisa ser uma verdade para o nosso coração. Na primeira mensagem, no primeiro domingo, a gente falou sobre Cristo como cabeça da criação, cabeça da igreja, cabeça das nossas vidas, aquele que governa tanto a criação quanto a igreja, como as nossas vidas. A gente viu Cristo no segundo domingo como aquele que nos liberta da sabedoria desse mundo, das vãs filosofias, da religiosidade e do pecado. Semana passada, a gente viu que Cristo é aquele que muda a nossa maneira de pensar e agir. Por quê? Porque a gente começou a fazer parte de uma nova realidade espiritual. Nós morremos para esse mundo. Nós morremos da descendência de Adão. E renascemos uma nova criatura, descendência do Pai. Em Cristo Jesus, nós fomos adotados como filhos. Nós nos tornamos herdeiros do Senhor. E hoje eu quero falar com você sobre Cristo, aquele que muda e precisa mudar os nossos padrões de relacionamento. Precisa mudar a maneira como a gente lida com o outro, a maneira como a gente enxerga o outro. Se a gente tem Cristo como cabeça da nossa vida, a maneira como a gente se relaciona com aquele que está ao nosso lado precisa ser diferente. Por quê? Porque, irmão, quando a gente entende que Cristo é o cabeça, a gente percebe que é todo mundo aqui farinha do mesmo saco, amém? Todo mundo aqui, irmão, é pobre do mesmo jeito. Não importa o seu status social, não importa a sua conta bancária, não importa o seu plano de saúde, não importa qual escola você estudou, não importa nada disso. Quando a gente entende que Cristo é o cabeça da criação, da igreja, das nossas vidas, a gente se enxerga como irmão, como um só povo. O profeta Isaías já tinha entendido isso. E lá no tempo que estava falando ainda sobre João Batista, sobre a voz que clamaria no deserto, anunciando a Cristo, ele proclama essas coisas. Isaías 40, versículos 3, 4 e 5, fala assim. Uma voz clama, no deserto preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados. Todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada. E juntos todos a verão. Pois é o Senhor que fala. Irmãos, o caminho que o Senhor passa não é um caminho de altos e baixos. É um caminho onde aquele que está alto demais, ele é aplanado. Um caminho onde aquele que está no vale, ele é levantado. Porque todos precisam estar equivalentes. Todos estão equivalentes diante do Senhor quando Cristo se manifesta. Não importa se para a sociedade é algo diferente. Cristo nos torna plenamente iguais. Maria também tinha entendido isso. Logo assim que ela recebeu a notícia de que seria mãe, a notícia de que no seu ventre estaria sendo gerado filho de Deus, ela entoou um cântico. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 46, até o 55, a gente vê Maria falando algo muito parecido com o que Isaías está falando. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurado, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são? Dispersou os que são? Me ajuda. Dispersou os que são? Soberbos, no mais íntimo do coração.
derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas. Quem me ajuda, vai? Os famintos. Mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seus servos Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Irmão, se Cristo é o cabeça, nós não somos nada. Quando a gente compreende que Cristo é o cabeça, a gente começa a entender que se somos irmão, está todo mundo no mesmo barco. Você não é melhor que ninguém. Você não é superior a ninguém. A gente leu Romanos 12, versículo 1, mas versículo 3, ele fala assim, ó, não tenha de si mesmo uma expectativa mais elevada do que você deve ter, mas você tem uma expectativa equilibrada. Montes vão subir, vales vão descer, ricos vão passar fome, famintos se fartarão, porque Ele é o cabeça. Ele é quem sustenta. Isaías entendeu isso. Maria entendeu isso. Mas a minha pergunta hoje é, e nós entendemos isso? Nós compreendemos, será que nós entendemos o ministério de Jesus no que diz respeito ao outro? No último capítulo dos Colossenses, Paulo separa boa parte para trazer do anonimato à luz aqueles que estavam ao seu redor. Paulo expressa à igreja que ele não estava sozinho. Paulo expressa à igreja que havia pessoas vivendo aquela realidade junto com ele. Por exemplo, Epáfras, que era o pastor de Colossos, estava preso junto com ele. Ele fala sobre Arquipo, fala sobre Marcos. Ele vai citando vários companheiros que estavam ali, junto com ele, servindo. Mostrando para toda a igreja a importância do corpo, irmão. Em um desses cumprimentos, ele cita um homem. Na verdade, ele cita dois homens que eu quero destacar, mas um eu vou focar um pouco mais. Os dois que seriam portadores da carta. Encerrando a nossa série de mensagens, já pensar sobre aqueles que carregavam aquilo que Paulo estava disposto a dizer. Colossenses capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Irmão, dois homens, um deles, eu não vou me prender muito, é Tíquico. Falar Tíquico hoje, o botafoguense já está falando Tiquinho, né? Já está todo bobo. Impossível que ele seja do Botafogo. Quem era Tíquico? Tíquico era um cristão que provavelmente se converteu em uma das viagens missionárias de Paulo. Algumas pessoas acreditam até que ele não era um dos que se converteu na viagem, mas ele estava desde a época dos 70 andando junto com Jesus. Mas não tem como afirmar. A Bíblia menciona ele no livro dos Atos dos Apóstolos e algumas outras ocasiões também de cartas do apóstolo Paulo. Por exemplo, a carta aos Efésios, que foi escrita na mesma ocasião, Timóteo e também Tito. A gente não sabe muito sobre ele, mas a Bíblia fala lá em Atos capítulo 20, o que indica, na verdade, que ele era um cristão gentio que vivia na Ásia. Esse era Tíquico. A gente não sabe muito, mas ele era o portador da carta, junto com um outro companheiro dele, Onésimo. E é sobre Onésimo que eu quero pensar com você essa noite. Por quê? Dá uma olhada no versículo 9 que nós lemos. Esse verso do apóstolo Paulo vai trazer algumas características de Onésimo. Duas delas precisam estar na gente também. Que é assim, ele
ele irá com você. Ele irá com Onésimo, desculpa. Fiel e amado irmão. Por enquanto aqui. Duas características de Onésimo. Fiel. Ou seja, alguém confiável, amém? A minha pergunta para você é alguém confiável, irmão? Será que nós somos confiáveis? Será que alguém pode compartilhar com a gente a realidade que está vivendo na sua própria vida? Será que alguém poderia confiar a nós 4 cartas que seriam extremamente relevantes na vida da igreja? Ou será que a gente abrir a carta antes de chegar no destino final? Será que alguém poderia abrir o coração e nós, como servos fiéis, homens e mulheres íntegros, será que nós seremos capazes de honrar o cuidado do Senhor? Essa era uma característica de Onésimo. Outra característica, amável. E ser amável é um fruto faz parte do fruto do Espírito, amém? Então, irmão, dá uma olhada quem está do seu lado aí, cutuca ele aí. Eu não gosto de fazer esse negócio de cutucar, né? Mas cutuca ele aí. Dá uma catucada nele aí, fala assim, ó. Não seja carrancudo. Fala para ele, não seja carrancudo. Dá um sorriso, amém? Dá um sorriso para quem está do seu lado aí, irmão. É um sorrisão bonito. Porque o crente, aquele que conhece a Cristo, ele é amável, irmão. Ele é alguém que precisa deixar o ambiente mais leve, amém? Agora, tem gente, irmão, que, meu Deus do céu, cara. Parece que o cara nunca se converteu na vida. Ela já se converteu mal-humorado. Já se converteu, sei lá. Onésimo era alguém amável. Mas a característica mais interessante de Onésimo não era nenhuma dessas duas. Porque todas essas duas, assim, para a gente acaba sendo muito comum. A gente espera que um cristão tenha um caráter íntegro, amém? A gente espera que seja alguém bom de se relacionar. Pastor, não é o que está acontecendo aí. A gente tem que rever a nossa concepção. Mas o que mais me salta aos olhos, o que mais me chama a atenção, é a vontade de Paulo destacar que Onésimo é um de vocês. Pode projetar para mim, por favor? Ele irá com Onésimo. Pulo que está nas vírgulas ali. E é um de vocês. A língua portuguesa deixa de fazer isso, né? Tirar esse aqui, a gente pode botar para o final, pode botar para o início. Mas vamos fingir que não existe. Ele irá com Onésimo, e é um de vocês. Por que Paulo escreveu isso? Que é um de vocês. Porque Jesus, irmão, ele nos torna iguais. Ele nos torna no mesmo nível, no mesmo padrão. Não existe monte, não existe vale. Não existe caminho acidentado. Como não existe rico ou pobre, judeu ou grego. Não existe. Ele nos faz um. Lá no primeiro domingo que a gente falou sobre essa carta dos Colossenses, eu falei para vocês que Paulo escreveu outras cartas também, na mesma ocasião em que estava preso na cidade de Roma. Foi a primeira prisão de Paulo em Roma. As cartas eram Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemão. Paulo escreve 3 cartas direcionadas à igreja e uma direcionada ao amigo. 3 cartas para um grupo de pessoas, na verdade, foram 3 cartas para 4 igrejas. Porque a carta aos Colossenses também era direcionada para a igreja de Laodiceia, que era do ladinho. Então, 3 cartas ele direciona para 4 igrejas, mais uma. É quase um bilhetinho, irmão. Quem já leu Filemão aí, não, né? Já leu Filemão? Então, Filemão é quase um bilhetinho. É um WhatsApp que Paulo mandou para Filemão. Onésimo estava carregando a sua carta de libertação e talvez ele nem soubesse disso. Por
Paulo dando tanto destaque. No meio de tanta coisa importante acontecendo, ele quis falar com Filemão. Quem era Filemão para merecer essa atenção tão específica de Paulo? Filemão era um amigo pessoal de Paulo. Paulo mesmo apresenta isso. Fala que Filemão é alguém que ele amava. Ele diz isso nas suas cartas. Paulo expressa para Filemão, na carta que mandou para ele, questões muito pessoais. E tem algumas coisas que a gente não fala para a igreja, mas a gente fala para amigos, não é? Por exemplo, tem algumas coisas que eu não falo de público, mas eu falo para amigos meus, pessoas que eu tenho confiança para me abrir e dizer alguma coisa que eu esteja sentindo ou vivendo. Paulo faz isso quando está falando com Filemão. Filemão era uma pessoa com uma ótima condição financeira. Dono de muitas posses, senhor de muitos escravos, inclusive um desses escravos, Onésimo. Onésimo, que estava com Paulo lá na prisão, era um escravo de Filemão. Imagina para Onésimo. Vou situar mais ou menos o que aconteceu. Onésimo era escravo de Filemão, e aí ele foge da casa de Filemão. Provavelmente carregando alguma quantia em dinheiro, dando algum prejuízo para Filemão. Só que, irmão, Deus faz tudo certo, amém? Quando Onésimo foge da casa de Filemão, ele vai parar em Roma. Chegando em Roma, é preso. Enquanto com quem na prisão? Paulo. E eu imagino Paulo vendo Onésimo. Mas você está aqui também? Eu lembro de você, não era você que ficava na casa de Filemão lá? Era eu mesmo. Está fazendo o que aqui? Não, eu fugi. Que isso, cara? Fugiu, o que aconteceu? E aí Onésimo começando a falar com Paulo. Imagina aquela conversa, falou assim, não, pô, Filemão, cara. Você vez que ele acordava, escovava o dente, não, era um sacrifício. Ele torceu pro Botafogo. Ficava assistindo, tá? Era tal de Tiquinho, bacuquelado. Era piada com o Tiquinho sem parar. Ah, me dá um tiquinho de manteiga. Me dá um tiquinho de farinha. Eu não aguentei mais, eu fugi. Escravidão, peso danado. Só que, irmão, Paulo, não preciso nem falar para você que Paulo era evangelista, né? E Paulo convertia os guardas. Se tivesse um guarda do lado de fora da prisão, Paulo convertia o cara. Imagina, Paulo dentro da prisão fala assim, ei, mas Jesus, e o guarda romano, fica quieto. Ei, sério? Família daqui, já ouviu falar de Jesus? Paulo convertia os guardas. Imagina quem estava preso com ele. Se o guarda se convertia, imagina quem estava junto com ele. Comendo, dormindo, rindo, brincando, chorando, no mesmo ambiente. Onésimo se converteu. Onésimo se converte nesse contato que ele tinha com Paulo, e eles firmam uma ótima amizade. Onésimo era um amparo para Paulo. Pastor, como é que você está falando isso? Dá uma olhada só. Agora a gente vai para a carta de Filemão. Uma das cartas que foram carregadas por Tíquico e Onésimo. Lá no versículo 10, do versículo 10 ao 19. Apelo em favor de meu filho Onésimo. Repara que Paulo, ele tem um hábito de chamar pessoas que se converteram através dele de filhos na fé. Então, Onésimo provavelmente viveu essa experiência de conversão junto com Paulo. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio. Irmão, Paulo está falando de um escravo. Mando-o de volta, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Eu imagino o Filemão lendo isso, falando assim, mas ele está forçado já, pô. Aquele cara que está falando tudo tem que fazer, mas eu não quero dizer o que tem que fazer. Ele já falou, ué. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo.
para que você o tivesse de volta para sempre. Olha o que Paulo está falando aqui. Olha que verdade profunda Paulo está falando aqui. Paulo está falando assim, ó, Deus permitiu que Onésimo fugisse da sua casa, ficasse um período longe de você, para que ele fosse salvo. E agora você não vai ficar com ele só um pedacinho de tempo. Agora você vai ficar com ele durante toda a eternidade, porque ele é seu irmão também. E a Bíblia continua, Paulo continua falando com Filemão. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Irmão, olha o tamanho do prestígio que Onésimo alcançou com Paulo. Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra religião, você vai ver isso que está acontecendo aqui, na carta a Filemão. Porque, irmão, Paulo não era qualquer pessoa. Paulo não era alguém despreparado. Paulo não era alguém pobre. Ele largou tudo por causa do evangelho. Mas ele era alguém que tinha status social, tinha status financeiro, tinha status religioso. Esse homem diz para um amigo e fala assim: esse cara que fugiu da tua casa, ele não é mais escravo. Ele é um irmão amado. Agora, ele faz parte da mesma família que a gente. Agora, os montes subiram, ou melhor, os vales subiram, os montes foram aplanados. Porque para o mundo inteiro, Onésimo seria um reprimido, inclusive aos colossenses. Mas para Paulo, ele era alguém que mantinha a sua chama acesa. Mantinha o seu coração aquecido. Volta no texto base. Ele é um de você. Escrevendo aos colossenses, ele destaca que Onésimo era alguém igual a qualquer outra pessoa daquela igreja. Por quê? Porque, irmão, a chama do evangelho não se mantém sozinha. A chama do evangelho não fica viva sozinha. Apenas o evangelho é capaz de fazer com que um escravo reacenda a chama de um apóstolo. E aí eu vou ler para vocês um dos textos que eu mais gosto do Novo Testamento, que é o versículo 20 de Filemão. O versículo 20 fala assim: sim, irmão, sim, Filemão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração. Me ajuda, vai. Reanime o meu. Mais uma vez. Reanime. Sabe por quê, irmão? Quando você pensa sobre o evangelho, quando você pensa sobre igreja, Novo Testamento, qual nome vem na tua cabeça? Fala, igreja, Novo Testamento, a igreja está crescendo. Qual o primeiro nome que vem na tua cabeça? Pode falar, vai. Pode ser outro nome, irmão. Fala aí, qual o primeiro nome que vem? Paulo, né? Os dois caras que vêm na minha cabeça, Paulo e Pedro. Paulo e Pedro. Quando eu penso em Atos dos Apóstolos, eu penso Paulo e Pedro. São os dois caras que vêm na minha cabeça. Pedro, a gente já conhece muito bem. E a gente sabe que Pedro era meio doido, né? Era o cara que respondia rápido. Era o cara que se jogava no mar para andar sobre as águas. Era o cara que sempre tomava iniciativa. Era o cara que falava e errava. A gente conhece a fragilidade de Pedro. Mas parece que Paulo era aquele cara casca grossa. Aquele cara que não errava. Aquele cara que reconhecia que tinha um espinho na carne, mas que a graça era suficiente. Eu sei que eu tenho uma fraqueza, mas o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu vou ficar firme. Quando a gente olha e fala assim, cara, esse cara eu quero ser igual a ele. Mas o que Paulo está falando para um amigo é: reanima
o meu coração em Cristo. Sabe o que eu acho lindo? Porque todo mundo que precisa ser reanimado é porque um dia esteve o quê? Desanimado. Tudo que precisa ser reanimado é porque um dia esteve desanimado. E Paulo está falando para um amigo. Eu estava desanimado. Eu estava com vontade de parar. Onésimo aqueceu meu coração de novo. Onésimo me deu suporte. Onésimo estava comigo. Porque ninguém mais estava. Irmão, na palavra do Senhor, fogo ou é ligado a juízo, no Novo Testamento, né? Ou é ligado à presença. Pensando, por exemplo, no Antigo Testamento. A gente vai ver isso. Havia no templo uma chama. Era a função do sacerdote fazer o quê? Manter aquela chama acesa. Todos os dias ele tinha que ir ali e alimentar aquela chama. Porque aquela chama representava a presença. Aquela chama não era a presença, mas simbolizava a presença. Tem horas, irmãos, que essa chama nossa começa a se apagar. Tem hora que essa chama começa a enfraquecer. E a gente precisa de alguém igual o Onésimo para manter a gente firme. Se ele é o cabeça, está na hora da gente descer do salto. Se ele governa, está na hora da gente parar o controle. E entender que aquilo que a gente está procurando não vem de alguém que talvez seja acima da gente. Mas é de alguém que menos esperava. Um escravo que traz ânimo ao coração de um apóstolo.